Olá, queridos companheiros, queridas companheiras. Com muita alegria estamos aqui de novo para mais alguns momentos aqui de estudo desse belo livro chamado Nosso Lar, o primeiro livro que estamos estudando aqui pelo projeto André Luiz, que busca fazer o estudo de todas as obras trazidas por André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier, que foram denominadas A Vida no Mundo Espiritual. Nós pretendemos estudar todos os livros e vamos juntos aqui então continuar o nosso estudo. Nós lembramos que nós no capítulo passado aprendemos muito sobre a verdadeira alimentação, que nós buscamos aquilo que realmente nos sustenta, aquilo que realmente nos traz o equilíbrio e a saciedade espiritual, que é o amor fraternal, o amor que muitas vezes as pessoas usam, né? O amor ágape, que é o amor que Jesus veio nos ensinar. Um amor sem preconceito, um amor sem julgamento, o amor pelo simples fato de amar. Assim como Deus nos ama, ama todos iguais, nós devemos seguir esse exemplo de Jesus e de Deus, nosso Pai. Então vamos aqui iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos aí, capítulo 19. Hoje vamos trazer a jovem desencarnada. Essa jovem é uma neta da Dona Laura, que está lá com eles, e a gente vai conhecer um pouco sobre a história dessa jovem lá no plano espiritual. Então vamos lá. Estão todos fazendo a refeição, quando isso já lá no plano espiritual, e quando o André Luiz fica sabendo, né, que a Dona Laura tem a neta dela que está lá, e quando ele faz a refeição ela não está junto a eles, e o André Luiz quer saber por que ela não está na mesa com eles para fazer a alimentação, ao qual a Dona Laura vai esclarecer. Por enquanto, alimenta-se a sós. A tolinha continua nervosa, abatida. Agora prestemos atenção nessa fala. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se encontre em manifesto perturbação ou desgosto, né? Então veja que ao respeito que no plano espiritual eles têm a hora da oração, a hora da refeição, que deve ser, assim como está aqui na foto, assim, um momento que os nossos irmãos evangélicos sempre fazem e que muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. Agradecer a alimentação. Agradecer esse alimento que vai fazer com que nós possamos manter o nosso corpo, esse corpo que é um instrumento muito necessário para que nós possamos continuar as nossas provas e expiações, as quais nós temos como missão aqui no plano espiritual. E outra coisa, não se discute na mesa de refeição. A mesa de refeição é um lugar sagrado. E entendemos como sagrado um momento em que nós também temos essa reunião com a espiritualidade superior, com Jesus e com Deus. Porque tudo vem de Deus. E além do que, ao agradecer essa alimentação, nós lembramos também daqueles que nada têm. É o momento que a gente tem que agradecer, ensinar nossos filhos que não deve ter desperdício, explicar aos nossos filhos quão importante é uma boa alimentação, essa ideia de ter a família reunida também,
para a alimentação é muito importante. Hoje em dia nós comemos separados por causa da televisão, por causa de música, por causa disso, por causa daquilo. Então nós estamos perdendo esse momento de união familiar que é na refeição. E a dona Laura vai explicar por que estando a sobrinha dela, desculpe, a neta dela, nesse desequilíbrio espiritual, por que ela não vem para a mesa? Ela continua, ó, a neurastenia, que é a perturbação, né, e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Nós já vimos esse ensinamento lá no Bosque das Águas, onde é feito o trabalho de energização das águas lá de nosso lar, onde o Lísias explicou para o André Luiz que muitas vezes as nossas emissões fluídicas mentais se misturam à água, nós encarnados, se misturam à água e muitas vezes nós modificamos o seu componente químico e podemos muitas vezes estar ingerindo algo não muito ideal para a nossa saúde, não porque o tratamento de água, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a Sabesp, esteja ruim, mas porque nós estamos, através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, fazendo uma modificação química da água que pode nos trazer realmente certas doenças. E a mesma coisa acontece durante a refeição. Se nós estivermos durante as nossas refeições, inclusive escutando aqueles noticiários um pouco mais tristes que hoje em dia, lembrando que estamos passando por uma pandemia sobre a Covid e que os jornais ficam repetindo sem cessar que muita gente está morrendo, que que os hospitais estão cheios, que não tem mais produtos para intubação. Então, essas notícias vão trazendo para nós sentimento talvez de medo, revolta, seja lá o que for, que não são condizentes com a hora da refeição. Então, muito mais vale a pena ou a se abster de ter esse jornal durante a refeição, deixar para ver o jornal em outro horário, ou ir nesse horário, por exemplo, colocar uma música de elevação, coisa que o valha, para que a gente possa ter o nosso pensamento tranquilo e poder ter também a nossa alimentação como coisas saudáveis através do nosso pensamento. Pelo menos não atrapalhar, né? Lembrando que o fazer também alimentação com sentimentos não muito bons pode realmente também gerar algum tipo de fluido pesado que não nos caia bem, tá? Então brigou com o marido, vai fazer o almoço, ou o marido brigou com a esposa e vai fazer o churrasco, pode ser que, nossa, como não me caiu bem essa comida hoje, não sei o que, pode ser que seja algo desse tipo, tá bom? Então tomar bastante cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala. Orai e vigiai, já nos ensinou Jesus. Então continua a dona Laura. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, em relação a André Luiz, que passou 8 anos, ela passou 15 dias em forte sonolência. Para o André Luiz, ela realmente foi uma agraciada. Ela vai inclusive falar sobre isso com ela quando a encontrar mais à frente nesse capítulo. Mas então, para a gente ver também, entender que assim, essa passagem nos planos inferiores, que muitas vezes para alguns espíritos é aquele momento de incompreensão, ele não é igual para todos. Existem espíritos que passam por horas, por minutos, por dias, por anos, por meses, depende sempre da plantação que nós fizemos encarnado aqui no plano espiritual.
como nós passamos a nossa vida encarnado. Isso se reflete na nossa passagem de perturbação nas zonas inferiores. Então eles vão encontrar, o André Luiz vai conhecer a neta da Dona Laura, eles entram num quarto, ela está lá jogada no sofá, na poltrona, e ele responde, o André Luiz faz uma observação, nossa, deve estar cansada. E antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura procurando subtraí-la a esforços sobreposse fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, a tempo algum, do otimismo e da coragem. Então, assim, ela está realmente depauperada, perispiritualmente falando, e a Dona Laura esclarece ao André Luiz que justamente por causa da doença que a afetou no plano físico, que foi a tuberculose, que foi por um período muito extenso, essa luta que ela teve, né, para poder se curar da doença, e realmente lhe trouxe alguns traços perispirituais que agora está tentando erguer-se, mas que, e aí a Dona Laura fala, o que está lhe faltando para que ela ainda não possa se erguer com toda a sua energia é a falta de otimismo e da coragem. Então ela está abatida, ela está deprimida, e isso faz com que não apenas o seu perispírito, que necessita de alguns cuidados, e lá, por exemplo, na casa dela, todos trabalham nos hospitais, então assim, é como se sua família fosse toda de enfermeiros e médicos, então são coisas muito leves, eles poderiam fazer na casa, mas é necessário que ela, enquanto espírito, a Heloísa, né, que é a neta, enquanto espírito também faça a parte dela, que é ter o otimismo, e esse otimismo vem carregado de fé. É isso que às vezes está faltando para ela. E a coragem de se levantar, de viver a sua vida agora. Esquecer o plano material e aqueles que lá ficaram. Que é aquilo que a gente vai ver que está acontecendo com ela. E não ficar prostrada com essa cara de cansaço. Então, assim, a Dona Laura vê que até para ela falar é um esforço muito grande. Então, é necessário que também a gente entenda que quando uma pessoa desencarna e vai para o mundo espiritual, muitas vezes ela chega lá com esses tipos de sentimento, de enfraquecimento perispiritual, e por isso a sua comunicação com os entes queridos muitas vezes demora mais tempo do que a gente gostaria que demorasse, até porque nossos entes queridos podem estar também dominados pela falta de otimismo e até pela coragem. Então vamos lá. E eles conversando, a Heloísa explica para o André Luiz porque está realmente muito entristecida, e que pensa muito no noivo. E a Dona Laura corta um pouco essa fala dela para não ficar reclamando muito da vida e diz: tolinha, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Então, inclusive, essa ideia que ela tinha de pelo menos céu, inferno ou qualquer outra a ideia que ela tivesse por causa da sua educação religiosa, ao se ver no mundo espiritual como apenas uma passagem, ou de estar apenas sem a roupagem carnal, mas estar vivendo de forma perispiritual, ela fica meio perdida e ela não sabe realmente o que fazer. Então ela coloca aqui, a Dona Laura: sabes que tua mãe não se demorará,
e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Então, assim, como ela pensava muito no noivo, a dona Laura já está dando um gato subiu no telhado para ela, dizendo, ó, você não pode ficar esperando uma fidelidade eterna do seu noivo. Ele vai continuar a vida dele lá no plano material e você tem que continuar a sua vida aqui no plano espiritual, né? Você pode guardar dele sentimentos bons de amor, de carinho, mas ele vai continuar a vida dele lá no mundo espiritual, inclusive por causa também da educação religiosa deficiente que ele vai ter também. Porque de repente, daquilo que ele acredita, desencarnou, acabou, desencarnou, vai ficar esperando a chegada do juízo final, né? O espiritismo não era tão divulgado na época como é agora. E a dona Laura continua explicando para ela como o noivo dela estava vivendo, né? E ela teria que mudar esse jeito dela vivenciar. E aí o André Luiz coloca lá, ó, não precisa chorar assim. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu as tempestades na grande viagem. Então o que o André Luiz está falando para ela assim, ó, tá chorando pelo seu noivo, mas poxa, eu passei coisas muito piores. Aqui você já está com seus familiares, você não passou pelas intempéries que eu passei lá no plano inferior de vibração, e você já está aqui já caminhando, você já está na sua casa, não passou nem pelo hospital. Então assim, tem várias coisas que ela pode ver de uma forma boa, que ela realmente conseguiu angariar, até por méritos dela, né, enquanto da forma que ela encarou os seus problemas, a sua desencarnação, ela tem realmente alguns méritos, porque ela teve todas essas benesses ao desencarnar. E ela pareceu reanimar-se, né? Lembrando realmente de tudo isso, ela começou a se reanimar e falou mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Pronto, voltou de novo ao sofrimento. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha mãe, à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Então, ela tem a mágoa de haver transmitido a doença para a própria mãe. Ela tem também o que fez o noivo passar pelo sofrimento, né? A tuberculose é uma doença que vai fazendo a pessoa definhar, e tudo isso gera nela um sofrimento, mas que por ela ter recebido esses momentos de auxílio, pode ser que ela tenha passado pelo menos os períodos da doença dela com resignação. Ela lutou, ela se esforçou, ela tinha mágoa de haver transmitido para a mãe, que a mãe não saiu do lado dela, é normal, mas que ela mesma pode ter algumas qualidades, que é aquilo que a gente não pode esquecer. Ninguém é totalmente ruim que esteja isento de toda qualidade, tá? A gente sempre tem algumas qualidades, é que nós muitas vezes não notamos. E a dona Laura cortou ela de novo porque ela queria começar a reclamação, né? Então, nós aprendemos lá também nos capítulos posteriores que a reclamação é uma doença da alma. E a dona Laura então corta ela. Ora, ora, não diga isso. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas à nossa experiência. E isso realmente é uma verdade muito grande quando a gente realmente pensa que a nossa dor é a maior de todas. A gente pode inclusive pensar nesse momento que estamos vivendo, né? Estou preso em casa, não posso sair, que tristeza, meu filho está aqui, está fazendo lição pela internet, não está entendendo as coisas direito, não sei o que.
Tá, e as pessoas que estão passando fome, e as crianças que não têm computador e não conseguem fazer aula por internet. Então, a gente tem a ideia de sempre estar olhando para cima. A gente tem que olhar para cima se for para adorar a Deus. Se for para olhar a pessoa que está numa posição superior à nossa socialmente, é melhor olhar para baixo e ver aqueles que realmente também estão sofrendo. E ver que a nossa dor não é tão grande como a gente realmente pensa. Que muitas pessoas sofrem muito mais que a gente e muitas vezes reclama muito menos que a gente. E aí ela dá uma, ai que horror, vovó, né? Então ela fala, não, horror por quê? Diz a dona Laura, é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Então, na verdade, a dona Laura tinha acabado de falar para ela, sugerido que ele poderia casar com outra pessoa. E ela fala, que horror! Não, horror não. Ela tem que se colocar, e aí a gente vai falar de novo naquela palavra, empatia, colocar-se no lugar do noivo e saber que ele é um homem comum. E aqui ela confirma, não está alertado para a vida após a morte, ele não tem essa ideia e ele vai casar de novo. E não adianta ela querer fazer que ele mude por ela, ele tem que mudar por ele mesmo. Ninguém vai conseguir mudar uma outra pessoa. Não tem como. A gente não consegue viver a vida de outra pessoa. Nós escolhemos os nossos caminhos. Nós temos o nosso livre-arbítrio e aqueles que estão ao nosso lado fazendo essa caminhada evolutiva junto conosco também têm esse poder de escolha. De escolher para que lado vai, como vai, com quem vai. A gente só consegue direcionar por um certo momento. Depois, está todo mundo livre, entre aspas, para escolher seus caminhos. Livre, entre aspas, porque depois também a gente vai ter que colher as consequências de nossas escolhas. E ela coloca aqui, ó, ela continua. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Então, assim, ele vai um dia entender todo o amor que ela tinha, e isso é uma coisa também que a gente faz demais, né? A gente só dá valor àquilo que a gente perde, então tomemos cuidado com nossas mães, nossos pais, nossos avós, porque não a gente fala muito de amor, mas a gente tem que também amar aqueles que daqui a pouco estão no plano espiritual e a gente muitas vezes não diz aquilo que queremos enquanto eles estão encarnados. E que, na verdade, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas, porque ele está carregado das experiências necessárias que cada um tem que passar. Que cada um vai aprender do modo que sabe ler. Tem gente que consegue ler aprender em alemão, tem gente que consegue aprender em chinês, tem gente que consegue aprender em português. Então, assim, não é porque pra gente a nossa vida foi guiada de uma forma de acordo com as nossas escolhas e nós aprendemos dessa maneira que a outra pessoa vai aprender do mesmo jeito. Às vezes nós aprendemos dando cabeçada no muro. Outra pessoa pode aprender apenas lendo um livro que diz que aquele caminho é ruim e não vai por aquele caminho. E ele aprendeu do mesmo jeito, só que com escolhas diferentes. Então, assim, por isso que nós temos que respeitar o livre-arbítrio como Deus respeita, porque cada um vai passar a experiência que necessita. E só que aí ela se debulha em lágrimas, né? Porque está com o coração partido.
E aí a Dona Laura tenta consolá-la. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, na nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Na verdade, ela tá inclusive falando que é, o, o noivo dela já estava se engraçando com a melhor amiga dela que estava visitando ela no hospital. E aí pronto, aí acabou o mundo da neta da Dona Laura. Mas o que a Dona Laura está falando para ela é que esse desespero todo que ela está sentindo, é, esse sentimento que parece que o mundo acabou, está arraigado no egoísmo dela, não no amor, não no amor pelo noivo, mas pela vaidade humana, daquele amor que, não, ele é meu, se não for meu, não casa com mais ninguém, ou ela é minha, se não for minha, não casa com mais ninguém. Isso não é amor, isso é egoísmo. E são esses casos de egoísmo extremo que muitas vezes acaba naquilo que, principalmente nessa época de pandemia, mais nós estamos ouvindo falar, que é o feminicídio. E esse feminicídio não é por muito amar, é por muito ser ególatra, ser egoísta, não querer que a pessoa viva longe dos nossos olhares. E justamente esse é o maior tropeço da humanidade. Esse é a maior pedra de tropeço, o nosso egoísmo. Eles saíram do quarto, deixaram ela lá chorando, e eles voltaram para a sala, e ela confidencia então ao André Luiz. Minha neta chegou profundamente fatigada, extremamente extenuada. Prendeu o coração demasiada nas teias do amor próprio. Ela continua falando, isso não é amor pelo noivo, mas egoísmo. E ela continua, Dona Laura, a rigor o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Veja que assim, o certo, pelo que a Dona Laura está falando da Luiz, seria que realmente ela passasse pelos hospitais. Mas, como nada é uma receita de bolo, como cada vida é uma vida, como cada ser é um ser, como cada um aprende de forma diferente, o assistente lá do Ministério do Auxílio, do hospital, achou que era melhor, por tudo que ela estava vivenciando, por essa apatia, por essa tristeza, por essa melancolia que ela vivia, que era melhor ela estar cercada do carinho familiar. Lá está a avó, tá os tios, e que a esperança da Dona Laura, e realmente a esperança não, a certeza, é que ela vai se reequilibrar e que tudo é uma questão de tempo e serenidade dela continuar, dela começar a entender os sentimentos que ela está vivenciando, aquilo que realmente ela está vivendo. Então é muito interessante a gente identificar justamente isso. Nada é uma receitinha de bolo. Nada é igual para todo mundo. Cada um vai ter uma experiência diferente ao desencarnar, seja no tratamento, seja na passagem pelo momento de perturbação depois da desencarnação. Cada um é cada um. Então, assim, até para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, nós podemos colocar algumas diretrizes, algumas ideias, mas que cada um vai vivenciar essa experiência da reforma interior de forma diferente.
Quem quiser receitinha de bolo, não vai dar certo. E aí, como nós falamos muito sobre amor, né? O amor da neta da Dona Laura, e que nós vimos que isso na verdade inclusive atrapalha o caminhar daquele que desencarnou. Inclusive tem uma passagem nesse capítulo que fala que ela pensou até queria até que ele tivesse cometido suicídio. Passou pela ideia da neta da Dona Laura que o noivo se suicidasse para ficar com ela no plano espiritual. Para ver que realmente até isso ela não tem uma ideia justa, porque aqueles que cortam a sua vida no plano material de forma abrupta, por vontade própria, não conseguem um auxílio tão rápido, porque a consciência vai lhe cobrar o período que ele ainda tinha que viver. Então veja que ela realmente está muito aturdida, ela não sabe realmente o que ela quer da vida. E aí o Emmanuel nos traz um texto chamado Amor e Temor, ao qual ele coloca dois sentimentos, duas visões do mesmo sentimento. É o imperfeito amor e o perfeito amor, ao qual nós vamos deixar para que a gente possa refletir sobre essa ideia de Emmanuel. Ele começa dizendo: o imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor. Quais sejam as exigências e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então, nesse imperfeito amor, o Emmanuel trouxe justamente aquilo que a Dona Laura tinha identificado, que quando nós procuramos alegria nossa, em primeiro lugar, a partir da tristeza de outro, isso é egoísmo. Um egoísmo que está num disfarce brilhante de um sentimento chamado amor. E que muitas vezes esse sentimento traz um tormento, porque ele vem carregado de exigências, de ciúme, crueldade, e que ao invés de trazer uma sublimidade de um sentimento, traz amargura e frustração. Mas depois ele vem explicar, o próprio Emmanuel, o que é o perfeito amor. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos, e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Que o Emmanuel está falando aqui sobre o perfeito amor, que é um amor baseado naquele amor que o Pai Celeste tem por nós, que nos deixa vários caminhos de escolha, mas que vão levar sempre ao mesmo fim, que é a evolução e o aprimoramento, e que faz com que a gente, ainda encarnado, mesmo fazendo escolhas erradas, nós precisamos amar, entender, ajudar, abençoar e sustentar os corações queridos, independente se ele acabou indo para um outro relacionamento, se ele desencarnou, se nós não tivemos coragem de vivenciar esse amor, mas que é um sentimento que a gente tinha. Então, veja a diferença entre o imperfeito amor e o amor perfeito, né? O perfeito amor. E que a gente pode ainda estar nesse imperfeito amor, mas que ele vai se transformar naquilo que o Emmanuel chama de perfeito amor.
Então, acho que a gente tem essas reflexões para mais essa semana e que a gente possa identificar se realmente muitas vezes nós não estamos mascarando os nossos defeitos e atormentando o próximo com os nossos desejos egoístas de prazer, de amor, de felicidade. Que nós possamos realmente identificar o perfeito amor dentro de nós. Fiquem todos com o meu abraço fraterno, fiquem na paz de Jesus, o amor de Deus, e até uma próxima, quando o Pai assim o permitir. Obrigado.